Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Queriam sentar-se um instante, por favor? Pareceria apropriado iniciar essa homilia recordando a todos uma experiência que acredito que todos já tiveram. Uma experiência bastante simples mesmo. Infelizmente já não é tão cotidiana assim por causa da maneira como nós vivemos. Mas tenho certeza que todos aqui se lembram de um dia terem contemplado uma flor. Uma flor. Uma flor é o que a gente recebe, ou a que a gente oferece para alguém, uma flor que a gente vê num jardim ou vê num caminho. Uma flor. A gente olha as cores, contempla as formas, que são muito diversificadas no mundo das flores, e em determinado momento não tem jeito, a nossa atenção converge, se volta para o centro da flor. Sempre tem um contraste, não é verdade? As pétalas e o centro da flor, em geral, são muito diferentes. Por que nos chama a atenção o centro? Porque é do centro que vem todo o resto. Tem algumas flores até que no centro nós descobrimos pequenas pétalas, e aí nós percebemos que, de fato, dali veio tudo. Isso acontece também quando a gente olha para uma rosácea de um vitral. Aqui nessa igreja nós temos várias rosáceas. Em cima dos vitrais tem um círculo. Lá no fundo também tem uma grande rosácea que, infelizmente, não dá para ver daqui, só dá para ver do lado de fora, porque o órgão tampa. Mas as rosáceas também fazem esse movimento conosco. A gente olha todo o conjunto, depois começa a deter atenção em cada uma das partes dessas flores de vidro. Está todo mundo olhando, né? Que bom. São bonitas, vale a pena contemplar. E em determinado momento não tem jeito. A gente também olha para o centro e a gente tem a impressão de que tudo veio do centro. Esse mesmo movimento, de alguma forma, acontece quando nós conhecemos alguém. A gente convive, a gente observa, a gente conversa e em determinado momento a gente descobre. Tem alguma coisa no centro da vida dessa pessoa. Algo em torno do qual giram os pensamentos dela, algo que faz vibrar os sentimentos, algo que move a vontade dela. O centro da vida de alguém. A liturgia de hoje, ao apresentar esse mistério da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, a visitação de Nossa Senhora, sua prima Santa Isabel, nos dá a oportunidade para conhecermos o centro da vida de Nossa Senhora e também para nos perguntarmos: será que a gente segue esse modelo que a Nossa Senhora nos oferece? Qual que é o centro das nossas vidas? Em torno do que está girando a nossa vida? Nós temos aqui, como foi dito, esse mistério da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, como foi lido aqui no Evangelho, é uma viagem que faz Nossa Senhora. Nossa Senhora tinha acabado de receber a visita do arcanjo São Gabriel. São Gabriel havia dito para Nossa Senhora que ela seria a mãe do Messias. Houve aquele diálogo longo entre Nossa Senhora e São Gabriel. E São Gabriel diz também para Nossa Senhora que a sua prima, Santa Isabel, estava gerando uma criança. E era uma gestação miraculosa, porque ela já tinha idade avançada e ela era estéril. E aí Nossa Senhora resolve empreender uma viagem, segundo consta, eram 30 horas caminhando. E pela tradição histórica se diz que, naquela época, viagens como essa eram divididas em 3 jornadas. Então, certamente, a viagem durou 3 dias. Nossa Senhora foi caminhando 10 horas a cada dia. E depois desse longo percurso se encontrou com Santa Isabel. Só que não tem como a gente não imaginar como que deve ter sido esse percurso. Como deve ter sido essa caminhada, porque Nossa Senhora tinha acabado de começar a gerar o menino Jesus. Tinha alguma coisa diferente, Nossa Senhora. Deus estava dentro dela, estava sendo gerado, Deus feito homem, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Era impossível não perceber que algo diferente estava naquela mulher. E as pessoas que se encontravam com ela no decorrer desse percurso devem ter reparado algo. Primeiro porque ela estava gestante. Vejo algumas mães aqui com crianças no colo, estão concordando, porque de fato, quando começa a gerar alguma coisa diferente, começa a se passar com mulher. Mas ela não estava gerando uma criança comum, ela estava gerando o menino Jesus. E não tinha jeito, as pessoas deviam reparar e deviam se perguntar, o que tem diferente com essa mulher?
É a beleza, porque Nossa Senhora devia ser muito bonita. É o porte. O que é? É a luz que está batendo sobre ela, a luz que sai dela? Quando ela se encontra com Santa Isabel, por uma ação da graça, percebeu o que tinha de diferente. E aí surgem algumas frases que não são muito conhecidas. Ainda agora nós rezamos Ave Maria antes de começar a homilia e dizemos o quê? Dissemos o quê? Bendita sois vós. Todo mundo tímido, não é? Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Quem disse essa frase primeiro, que já está sendo repetida há 2024 anos? Foi Santa Isabel. Foi Santa Isabel que nos inspirou essa oração que a gente repete algumas vezes no decorrer do dia. Quem reza o rosário completo, até com os mistérios luminosos, são 40 vezes, 43 vezes mais especificamente. Quem reza o terço 50 vezes, a gente recita essa frase até hoje. Essa frase que é fruto de uma graça que Santa Isabel recebeu. Santa Isabel, ela reconheceu em Nossa Senhora a eleição de Deus sobre ela. Ela era uma escolhida, uma bendita entre as mulheres. Mas também Santa Isabel reconheceu, também por uma ação da graça, que Nossa Senhora estava gerando o Messias. Só que não parou por aí. Vem logo em seguida uma frase de Santa Isabel que mostra que ela percebeu o que havia de mais excelente em Nossa Senhora. Bem-aventurada aquela que acreditou. Bem-aventurada aquela que acreditou. De fato, Nossa Senhora tinha muitos valores, entre os quais a gestação do menino Jesus, a eleição, mas o valor por excelência dela, qual que era? Nós tivemos aqui na primeira leitura um trecho da profecia de Miqueias. No decorrer de muitos anos, a providência divina preparou a humanidade através dessas profecias para o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Manteve acesa a esperança dos homens, especialmente do povo eleito, do povo de Israel, dos judeus. Manteve acesa essa esperança em relação a uma intervenção de Deus na humanidade. A humanidade foi decaindo, e os profetas dizendo, calma, uma hora Deus vai intervir. E o profeta Miqueias, essa profecia é impressionante, porque é muito precisa em relação ao nascimento do menino Jesus. Primeiro, fala sobre o lugar. Tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os 1000 povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará em Israel. Está falando do lugar onde nosso Senhor Jesus Cristo ia nascer. E mais adiante vai falar algo impressionante, que tem uma relação muito grande com o Evangelho. Deus deixará seu povo ao abandono. Era justamente a impressão que os israelitas tinham na época do nascimento do menino Jesus. Até o tempo que uma mãe dera à luz. Até o tempo que uma mãe dera à luz. Ora, Nossa Senhora pertencia à parcela do povo eleito, à parcela do povo de Israel, que acreditava nessas profecias todas. Bem-aventurada aquela que acreditou. Ela acreditava que em determinado momento tudo que havia sido profetizado ia se realizar. Só que não só isso. O arcanjo aparece para ela, anuncia a encarnação do Verbo, fala sobre a prima Santa Isabel que ia gerar. E ela também acredita nesse anúncio do anjo. Também acredita nas palavras do anjo. Só que o acreditar dela tem uma característica muito interessante, que é muito aplicável a todos nós. Porque de nada adianta eu falar, eu tenho fé, eu acredito, mas eu não vivo de acordo com a minha fé. Eu não ajo de acordo com a minha fé. É uma fé hipócrita. Nossa Senhora acreditou e logo em seguida ela começou a agir em função daquilo que acreditou. Ela fez esse sacrifício. Ela foi encontrar-se com Santa Isabel, foi ajudar Santa Isabel na gestação de uma mulher idosa, naquela gestação milagrosa. E nessa atitude de Nossa Senhora, nós encontramos uma lição muito importante para nós. Dizem muitos santos que a caridade é a forma da fé. Ou seja, de nada adianta eu acreditar em qualquer coisa, se no final das contas eu não amo aquilo que é objeto da minha fé e eu não ajo em função daquilo que eu acredito. Não adianta, e nesse sentido Nossa Senhora nos dá um exemplo supremo nesse Evangelho e em tantas outras ocasiões.
A liturgia de hoje, portanto, ela nos convida a nos perguntarmos, será que eu tenho fé mesmo? Mas essa fé que redunda em obras, porque todo mundo sabe, a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Se eu não ajo de acordo com a minha fé, na verdade, ela não existe. E o que é fé? Eu acredito pela autoridade de Deus em tudo aquilo que o próprio Deus me revela através da sua igreja. Só que esse acreditar é um acreditar operoso. Eu começo a agir em função daquilo que eu acredito. E aí a gente sabe se a fé é o centro da nossa vida ou não, na medida que a gente toma atitude de acordo com a nossa fé. Uma pessoa que fala, por exemplo, eu tenho fé, mas eu não vou na missa domingo, então você não tem fé. Porque você não acredita que Deus revelou os 10 mandamentos, um dos quais nos ordenando ir à missa. Eu tenho fé, mas eu cometo adultérios. Não tem fé coisa nenhuma. Eu tenho fé, mas eu não me confesso. Então você não tem fé, porque nosso Jesus Cristo instituiu o sacramento da confissão para que nós pudéssemos obter o perdão dos nossos pecados. A gente escuta aquilo e acolá. Todo mundo aqui já deve ter escutado. Eu tenho fé, mas isso. Eu tenho fé, mas aquilo. Não tem fé coisa nenhuma. A fé é a integridade do acreditar naquilo que Deus nos propõe. Professar a fé significa atuar de acordo com a fé. E hoje a liturgia nos convida a pensarmos sobre a quantas anda a nossa fé. A quantas anda a nossa fé. Nos perguntarmos e seguirmos esse modelo de Nossa Senhora. É evidente, muitas vezes, que uma pessoa tem fé ou não tem fé em função daquilo que ela faz. Não resisto concluir essa homilia falando a respeito de um recente modelo de fé, que é o fundador dos Arautos do Evangelho. Essa igreja aqui, por exemplo, a liturgia que está todo mundo assistindo, é uma liturgia que se procura realizar com esmero, o coro, tantas coisas. São pétalas dessa flor que ele era, uma flor de fé. O centro da vida dele era a fé. E a consequência da vida de uma pessoa que faz a própria vida girar em torno da fé é fazer maravilhas. Maravilhas muitas vezes visíveis aos olhos dos homens, mas às vezes invisíveis aos olhos dos homens e visíveis aos olhos de Deus, que é o mais importante. E a vida dele, nosso fundador, foi assim o tempo todo. Ora maravilhas visíveis, ora maravilhas invisíveis. Algumas que nós nunca vamos conhecer, talvez no juízo de Deus. Outras que ele nos contava. E a fé dele era no quê? O centro da vida dele era acreditar no quê? A mesma coisa que Nossa Senhora acreditava. Ela acreditava na intervenção de Deus. O mundo na época de Nossa Senhora estava péssimo. Estava completamente afastado de Deus. E ela acreditava, não, Deus vai intervir. O mundo vai ser transformado. Nosso fundador, Monsenhor João, acreditava na mesma coisa. Quem vai dizer que o mundo está próximo de Deus hoje em dia? Quem vai ter coragem para falar isso? Não está. O mundo está completamente afastado dos desígnios de Deus. Existe preocupação aí fora em praticar os mandamentos. Existe preocupação aí fora em fazer caridade. Atos de caridade verdadeiros. Existe despretensão, existe desinteresse. A gente vive num mundo extremamente egoísta. Mas para nós que temos fé, precisamos seguir esse modelo e acreditar que Deus vai intervir. Um católico hoje em dia precisa viver dessa fé. Essa fé que vai trazer esperança. Deus vai intervir. Só que viver dessa fé significa agir em função dessa fé. E é isso que nós vamos colocar como intenção para essa missa no dia de hoje. Missa de 4º domingo de Advento. Missa de preparação para o encontro com o menino Jesus. Missa em que nós vamos pedir a graça de darmos esse presente para ele no Natal. Uma fé operosa, uma fé que age. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.